Fala, galera do sexto ano. Então, resolvi fazer esse videozinho rápido, que é pra gente corrigir aquela pesquisinha sobre rochas. Lembra? Primeira de todas. Então, passei um resumo para vocês fazerem com as perguntas, né? E aí eu vou responder as perguntas de maneira rápida para que vocês tenham um feedback, né, dessa pesquisa e possam estar também vendo, né, o que acertaram, o que erraram, enfim. Tá bom? Mas a tia, ela tem recebido todo o material de vocês, né? Quem tá mandando, até agradeço o apoio, a parceria. Continue assim, né? Que vai dar tudo certo pra gente. Vamos à pergunta número 1. De que são feitas as rochas, galera? As rochas são feitas dos minerais, né? Na última videoaula eu havia falado sobre isso, que todas as rochas, o que elas têm em comum, né, justamente são os minerais, né? Os minerais que formam todas as rochas. Até dei o exemplo do granito, né, que o granito ele tem vários pontinhos escurecidos, né, nele, que justamente cada pontinho escurecido desse representaria um mineral. Então, todas as rochas, não importa qual, são formadas por pequenos grãozinhos que seriam os minerais, beleza? Agora vamos para a pergunta número 2. Quais são os 3 tipos de rochas e as origens, né? Da onde que elas vêm, como é que elas se formam? Bom, a primeira rocha que eu vou falar é a rocha magmática, né? A rocha magmática que vem dos vulcões, né? Então você tem lá, vou fazer o desenho aqui mais ou menos, caneta não tá legal, vou fazer com outra caneta, tá bom? Então você tem lá o vulcãozinho, não é isso? E aí ele entra em erupção, certo? E vai derramando aquela lava toda, certo? E com o passar de muito tempo, toda aquela lava, né, começa a se resfriar. Mas por que se resfriar? Hein? Aqui nem é tão frio assim. Então, olha só, não é questão de ser tão frio, né? Qualquer temperatura aqui na nossa superfície, aqui na crosta, ela é, né, uma temperatura mais fria do que é lá dentro, certo? Do vulcão. Até porque lá dentro do vulcão nós temos um magma, né? E o magma, o que acontece com ele? Ele sai, né? Ele extravasa na forma de lava. Então, quando chega aqui fora, a temperatura daqui é muito mais fresca, muito mais fria do que a temperatura lá de dentro, né, do vulcão. Então, até vou dar um exemplo muito legal, que eu acho legal, pelo menos, que é o exemplo do self-service de sorvete. Você vai no self-service de sorvete, né, e aí pega lá o sorvetinho e, de repente, vai e coloca uma calda quente, né, nesse sorvete. O que vai acontecer? Não sei se já aconteceu com você, se você já fez isso, tá? Mas quem já fez sabe que essa calda quente, em contato com sorvete, que é mais frio, ela fica igual uma casca. Ela fica endurecida, crocante. É que nem acontece com as rochas magmáticas, gente. A lava do vulcão, em contato com o ambiente mais frio, fica dura, igual uma casca, né? Que seria a rocha magmática, porque veio do magma, né? Já havia falado isso anteriormente. A rocha sedimentar, ela tem esse nome porque ela vem dos sedimentos, né? Que seriam restos de outras rochas, né? Que vão se desintegrando, né? Se desfazendo pela ação do vento, pela ação das chuvas, né? Que vai batendo nessas outras rochas, né? Pode ser até uma magmática mesmo, e vai soltando os grãozinhos, os farelos, né? E esses grãozinhos, imagina aqui, ó, uma rocha, tá bom? E aí vai batendo o vento aqui, tá bom? Chove nela. Com o passar de muito tempo, ela vai soltando uns grãozinhos, tá bom? Esses grãozinhos seriam sedimentos, tá certo? Que podem ser arrastados até pela própria água da chuva, né? Quando estão no chão, elas são arrastadas para o fundo, né? Para o fundo de algum lugar, que pode ser um rio, tá certo? Então, ó, pro fundo de um rio. Aí, ó, vai caindo os sedimentozinhos, né, os grãozinhos lá no fundo. Aí depois vem uma outra chuvarada, vem uma outra ventania, soltou mais sedimento, caiu aqui por cima. Tá vendo? E vai caindo um sedimento
por cima do outro, formando várias camadas, né? Ó, primeira camada, tá vendo? Segunda camada, terceira camada e por aí vai, né? Formando várias camadas de sedimentos, que são esses grãozinhos, né? Que vão soltando das rochas e com o passar do tempo, essas camadas vão se consolidando, né? Ou seja, vão se compactando, se grudando uma sobre a outra, né? E endurecendo, né? Vai resfriando, vai endurecendo, né? E forma-se aí a rocha sedimentar. O que tem de interessante na rocha sedimentar é que, se algum ser vivo morre, né? Que está lá nesse rio, por exemplo, vamos imaginar um peixinho, né? Ó, um peixinho. Como é que desenha um peixinho assim? Peixinho aqui, ó. Pronto. Um peixinho tá lá. Aí, meu peixinho aqui, ó. Meu peixinho. O peixinho tá lá. Morreu. Ficou preso entre uma camada e outra de sedimento. A carne dele vai se desfazendo, vai se decompondo. Porém, né, sabemos que a parte endurecida, a parte óssea dele fica, tá bom? E aí fica preservada entre uma camada e outra de sedimento. Tá? Então, por dentro dessa rocha sedimentar, entre uma camada e outra, podem ter fragmentos, ou seja, pedaços, restos endurecidos de seres vivos que viveram há muito tempo atrás, né, que são chamados fósseis. E aí eu já respondo a outra pergunta que está aí, que é o que são fósseis, né? Então, são esses vestígios, esses restos de seres vivos que ficam preservados, né, dentro, por exemplo, de uma rocha sedimentar, ao longo de muito tempo. Então, são as partes preservadas, as partes endurecidas desses seres vivos que ficam preservadas, né, ao longo de muitos anos. Bom, faltou dizer uma coisinha, que é até a próxima perguntinha, do o que é intemperismo. Então, essa ação que eu falei da chuva, do vento, né, nas rochas, ó lá, chuva, vento. Então, a ação da chuva, a ação do vento nessas rochas, que faz com que elas se desintegrem, vão se soltando os pedacinhos. Esse fenômeno de desintegração da rocha é chamado de intemperismo, tá certo? Bom, e agora nós vamos para outra rocha, a última, que é a metamórfica, que tem esse nome devido à metamorfose, ou seja, transformação dessa rocha. A rocha vai se transformando, né, por ação de temperatura, altas pressões. Ah, que pressão? Ué, pressão do próprio interior da Terra, né? E eu até disse que a pressão era tão grande que no próprio magma, que o magma precisava ter um jeito de extravasar, igual uma panela de pressão, né? Panela de pressão ela precisa ter um jeito de extravasar, né? A fumaça que fica lá dentro dela, naquele conteúdo de vapor que está lá dentro dela. E ela extravasa, né? Naquele bicozinho que está em cima da panela de pressão, fica rodando e sai aquela fumaçada toda. Se aquilo não acontecesse, a panela de pressão iria estourar, tá certo, gente? Ia romper, ia quebrar, ia voar a panela para tudo quanto é lado. Então, uma das formas de extravasar, né, essa alta pressão que fica lá no interior da Terra são os vulcões. Então, existe sim, né, uma alta pressão no interior da Terra e isso, com o tempo, vai modificando as rochas, né? E essa modificação das rochas já transforma aquela rocha em outra. Já que ela se modificou, modificar é mudar, né? E aí se forma aí um terceiro tipo de rocha, que é a metamórfica, beleza? Bom, como o intemperismo tem a ver com a formação das rochas sedimentares? Tudo a ver. Veja bem, se não fosse o intemperismo batendo na nossa rocha, tá certo? Para poder ela desintegrar, para poder soltar os pedacinhos dela, e aí os pedacinhos dela, que são os sedimentos, serem levados para o fundo de um rio e etc e tal, né? Para isso tudo acontecer, primeiro tem que ter acontecido o intemperismo, né? Que é a ação, por exemplo, de chuva e vento nessas rochas, fazendo com que elas vão, com o tempo, se esfarelando, soltando os seus pedacinhos, que são chamados de sedimentos, tá bom, gente? Bom, porque encontramos fósseis em rochas sedimentares, né? Então, isso também já foi explicado, né? Porque as rochas sedimentares, elas vão se formando por camadas de sedimentos, né? E acaba que, entre uma camada e outra, ficam retidos, né, os seres vivos que, por um acaso, vão morrendo,
né, ali, com o tempo. Tá bom, gente? Qual a importância dos fósseis para a história geológica da Terra? Bom, a importância é gigantesca, tá bom, gente? Analisando os fósseis, a gente consegue ter uma ideia de quanto tempo que ele estava lá, né? Preso lá naquela rocha lá sedimentar. E analisando esse tempo que ele estava ali, né? Tem como a gente saber mais ou menos quanto tempo se passou desde a formação daquela rocha até o tempo atual, né? Então a gente consegue ter uma estimativa de tempo, né? De idade, né? Daquela rocha, daquele tempo lá atrás, tá certo? Qual tipo de rocha deve ter surgido primeiro no nosso planeta? Qual será? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham? Olha só. A rocha sedimentar, ela veio de uma outra rocha, concorda? A outra rocha que sofreu intemperismo, foi desintegrando, formando os sedimentos, que foram levados pelas chuvas, né, para o fundo do rio. Então, ela veio de uma outra rocha. A rocha metamórfica veio da mudança que uma outra rocha sofreu para se transformar nela. Qual a única rocha que não veio de nenhuma outra rocha, hein? Tempo. 1, 2, 3. Tempo esgotado. Só sobrou quem? A rocha magmática, galera. A rocha magmática não veio de nenhuma outra rocha, né? Ela foi a primeira rocha a surgir, né? A partir dela foram surgindo outras, tá certo? E um outro motivo também é porque ela vem dos vulcões, né? E desde o início da formação da Terra que há, né, vulcanismo, beleza, gente? E as rochas magmáticas, última pergunta, elas podem ser muito antigas, beleza? Algumas têm mais de 3 milhões de anos. No entanto, outras podem ser bem recentes. E aí, como isso pode ser explicado, né, gente? Como que algumas rochas, elas podem ser mais recentes, né? E outras tão antigas, né? Gente, então, o tempo de resfriamento que vai acontecendo nas rochas é um tempo de resfriamento diferente, né? Então, assim, que nem já perguntaram, aqui no Brasil não tem atividade vulcânica, né, atualmente e tal, mas tem rochas vulcânicas aqui, que são as magmáticas. Mas por quê? Então, porque antigamente, né, todos os continentes eram juntinhos, né, formando um bloco só de terra, que aos poucos foram se separando com os movimentos das placas tectônicas, né, nossa matéria aí passada, né? Então, assim, com esse afastamento dos continentes, um pouquinho de rocha magmática ficou aqui com a gente, né? Ou um pocão. Então, assim, o tempo de resfriamento, voltando à pergunta, né? O tempo de resfriamento da rocha magmática, ela é diferente, né? Então, realmente, algumas rochas podem ser muito antigas, mas outras podem ser mais recentes, até porque a atividade vulcânica, ela ainda acontece, né? Então, ainda estamos formando rochas vulcânicas, né? Atualmente, visto que ainda há erupções vulcânicas a todo momento aí acontecendo, e a todo momento aquelas estruturas vão se resfriando. Eu sei que demora muito tempo, né? Mas tá a todo momento acontecendo essa formação dessa rocha, tá? Bom, gente, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da nossa videoaula de correção. Foi uma videoaula de correçãozinha, de umas certas perguntinhas, mas eu acho que eu esclareci bem, tá? Então, é isso, né? A gente se vê na próxima videoaula. Beijo. Valeu, galera.